pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que consegui encontrar uma maneira de conseguir gravar de forma mais regular e mais consistente, sem tipo gravar um vídeo no mês e tipo gravo outro vídeo na estação seguinte. Eu não sei se vou conseguir postar vídeo todas as semanas, mas eu acho que pelo menos, tipo, imaginem, semana sim, semana não, algo assim do género, eu vou estar a conseguir postar vídeos. Portanto, o que vai ser bastante mais regular do que uma vez por mês ou uma vez em cada 2 meses. No vídeo de hoje eu venho-vos falar sobre 23 coisas que eu aprendi em 23 anos. Eu já fiz anos há algum tempo, na verdade daqui a nada, há um mês que eu fiz anos. Quer dizer, se calhar no dia em que vocês estiverem a ver este vídeo, há um mês que eu fiz anos, que eu fiz 23 anos, lá está. Só que eu não consegui mesmo gravar este vídeo. E eu já estava a preparar este vídeo tipo meses antes de eu fazer anos, só que eu não consegui gravar, portanto, olha, mais vale tarde do que nunca, certo? Não se esqueçam de subscrever aqui no canal se vocês ainda não fizeram, de ativar lá o sinozinho para vocês receberem uma notificação sempre que eu posto um vídeo e de me seguirem nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram. Todos os dias meto fotos no Instagram, partilho Insta Stories com vocês, de vez em quando faço uma live ou outra, portanto lá vocês conseguem seguir-me de forma mais, sei lá, chegada, né? Mais perto quando eu não estou aqui no YouTube. Isto não está por ordem, ok? Eu simplesmente as coisas que me foram vindo à cabeça ao longo dos meses eu fui apontando e pronto. A coisa número 1, que não é número 1 porque isto não está por ordem, mas simplesmente número 1 porque tem que começar por algum lado. A coisa número 1 é que é muito importante nós aprendermos a aceitarmos e a aceitarmos algumas situações ou alguns contextos ou, estão a perceberem, ou ambientes em que nós estamos inseridos. Porque muitas vezes nós levamos demasiado tempo a sermos infelizes com o que nós somos ou, sei lá, onde nós vivemos ou o estatuto social que nós temos, estão a perceber? E é muito importante nós podermos aceitar simplesmente quem nós somos. O que me leva para a segunda coisa que eu aprendi, que é que aceitar é o primeiro passo para a mudança. Portanto, quando eu digo aceitar, não é simplesmente nós aceitarmos e pronto, agora eu sou assim, vou morrer assim. Aceitar é o primeiro passo para nós conseguirmos mudar, melhorar, alterar alguma coisa na nossa vida. A primeira coisa que nós temos de fazer para nós conseguirmos de facto ver alguma mudança é aceitar que nós somos assim, ok, pronto, eu reconheço que sou assim. É o primeiro passo para nós conseguirmos deixar de ser assim. Aceitarem não é resignarem-se a isso, é o primeiro passo para vocês fazerem alguma coisa para mudarem essa realidade. A terceira coisa que eu aprendi, e eu acho que há uma frase na internet e tudo que fala sobre isso, é que não perdoar alguém é como estar a beber veneno e esperar que outra pessoa morra. A única pessoa que verdadeiramente sai prejudicada quando nós não perdoamos alguém somos nós mesmos, porque nós é que estamos a cultivar sentimentos negativos em relação àquela pessoa e, na verdade, não interessa se aquela pessoa se arrependeu daquilo que nos fez, se aquela pessoa nos pediu desculpa. A iniciativa de realmente perdoar alguém e seguir em frente deve partir de nós. E acreditem, quando nós conseguimos perdoar alguém, é uma sensação de leveza tão grande, é uma sensação de alívio tão grande, porque nós não estamos a guardar sentimentos negativos para com ninguém, simplesmente estamos bem com toda a gente, estamos bem connosco. Quando nós não conseguimos perdoar alguém, nós temos sempre aquela mágoa dentro de nós e isso não é saudável de nenhuma forma. A quarta coisa que eu aprendi é que os nossos verdadeiros amigos não são aqueles que estão lá quando o mundo está a desabar. Não são aquelas pessoas que estão lá para nós desabafarmos, para nos darem batidinhas nas costas. Os verdadeiros amigos, aqueles que nós sabemos que realmente podemos contar com eles, que são mesmo verdadeiros e que o sentimento é genuíno e que nos querem bem, são aqueles que estão lá quando tudo corre bem, não quando tudo corre mal. Porque quando tudo corre mal é fácil qualquer pessoa estar lá, na verdade. E não significa que os amigos não estão lá quando as coisas correm mal. Atenção, é suposto estarem. É muito mais fácil alguém estar lá quando as coisas não estão a correr bem, quando alguma coisa não nos corre bem, do que alguém ficar genuinamente feliz por nós quando as coisas estão de facto a correr bem. Percebem? Portanto, o que eu tenho aprendido é que os nossos verdadeiros amigos estão lá quando as coisas correm bem e ficam genuinamente felizes por nós e genuinamente apoiam-nos de forma sincera. A quinta coisa que eu aprendi é que ninguém tem uma vida tão perfeita como o seu feed do Instagram. Eu, inclusive, tenho a tendência de estou a ver o Instagram de alguém e aquela pessoa parece ter uma vida tão perfeita, vai a sítios lindos, tira fotos lindas, tem, sei lá, uma família linda, tem uma casa linda, tem tudo lindo, mas ninguém tem uma vida tão perfeita como aparenta no Instagram. E as redes sociais vêm precisamente mostrar esta não realidade e salientar esta não realidade das nossas vidas. Que nós não queremos mostrar aquilo que está de errado e as dificuldades que nós temos, mas nós somos pessoas de carne e osso, nós somos pessoas reais e as pessoas reais não têm uma vida perfeita, não têm um corpo perfeito. E às vezes nós compararmos com aquele feed de Instagram ou aquela pessoa da rede social faz com que nós pensemos o quão imperfeita a nossa vida é e o quão não boa a nossa vida é, e não tem nada a ver com isso. Ninguém tem uma vida perfeita, nem mesmo as pessoas com as fotos mais lindas da internet. A sexta coisa que eu aprendi é que banana com queijo é muito bom, a sério, vocês não têm noção.
Experimentem pegar uma banana, enrolam uma fatia de queijo à volta e comem. É muito bom. E se vocês estão aí com experimentem e depois comentem aqui abaixo se é bom ou não é bom. A sétima coisa que eu aprendi é que chega uma altura que nós temos que aceitar o nosso corpo, agora estou a falar especificamente da parte física, aceitar o nosso corpo como ele é e ser felizes com isso. Lá está, como eu disse, aceitar não significa resignar-nos a isso e não podemos melhorar. Aceitar é o primeiro passo para nós podermos melhorar e se queremos melhorar alguma coisa no nosso corpo, força, não é porque temos um bocadinho de barriga, pronto, tenho barriga, vou morrer com a barriga, não vou fazer nada para isso. Não, nós podemos mudar isso. Mas há coisas no nosso corpo que não mudam, que são genéticas. Eu, por exemplo, e isto é bastante pessoal e é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, embora eu já aceite de forma muito melhor, eu sempre tive corpo. Se é que isto faz sentido, sempre fui tipo maçuda, entre aspas, sempre tive, por exemplo, ancas largas e já tive abaixo do peso que é recomendado para mim. E continuava a ter as ancas e continuava a vestir o mesmo número de calças que visto agora, estando com o peso que é suposto eu ter, estão a perceber? As ancas sempre foram uma coisa que me incomodaram imenso, eu não gostava de ter ancas, não queria ter aquelas ancas, as minhas amigas não tinham aquelas ancas exageradas e eu sempre tive, e eu tive simplesmente que habituar-me a essa ideia e aceitar, porque este é o meu corpo. Eu não vou ter mais nenhum. Portanto, em vez de levar a vida toda a pensar quem me dera não ter isto, quem me dera ter aquilo, ter as mamas maiores, mais pequenas, as ancas mais estreitinhas, a cintura mais definida, o meu corpo é assim e o vosso corpo é assim. Portanto, há coisas que nós podemos melhorar, mas há coisas que nós simplesmente temos que aceitar. E quando nós as aceitarmos, nós vamos ser muito mais felizes. A oitava coisa que eu aprendi é que nunca é tarde para nós pararmos, pensarmos e voltarmos atrás, ok? Às vezes, 2 passos atrás, 1 passo atrás, não interessa os passos atrás, uma caminhada atrás, vai significar muitos, mas muitos passos à frente no futuro. Nunca pensem que é tarde demais, porque não é. É como aquela música que diz: muda de vida se tu não vives satisfeito, muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Pronto, estão sempre a tempo de mudar. A nona coisa que eu aprendi é que ler é dos melhores hábitos que nós podemos ter. Agora eu já não leio de forma tão intensiva como lia antes, mas eu antes lia mais do que o livro ao mesmo tempo. Não literalmente ao mesmo tempo, mas eu lia um, acabava de ler, tipo, ia ler outro. Eu lia vários livros ao mesmo tempo e ler é dos melhores hábitos que nós podemos ter na nossa vida. Desenvolve o nosso vocabulário, nós conseguimos escrever melhor, desenvolve a nossa imaginação, nós somos mais criativos. Portanto, eu sou daquelas pessoas que acredita que toda a gente gosta de ler. Basta encontrar o tipo de leitura certa, o tipo de escrita certo, o tipo de autor. Estão a perceber? Basta conseguir encontrar o tipo de leitura que mais se adapta aos seus gostos. Às vezes é-nos imposto um determinado tipo de leitura, ou de livro ou de história que não nos cativa e nós pensamos, eu não gosto nada de ler. Não, basta nós conseguirmos encontrar aquilo que nos cativa e eu acredito que qualquer pessoa pode gostar de ler e é um dos hábitos mais saudáveis que nós podemos ter na nossa vida. A 10ª coisa que eu aprendi é que as relações, sejam elas de namoro, de amizade, de whatever, elas são tipo peidos. Se nós tivermos que forçar demasiado, provavelmente vai dar caca. Não vai correr bem. A 11ª coisa que eu aprendi é que não há nada mais difícil de nos livrarmos nesta vida do que o sutiã de desporto. A sério, não há nada mais difícil do que tirar a porcaria do sutiã de desporto. Porquê que é tão difícil? Porquê? A 12ª coisa que eu aprendi é que apertar os sapatos com um nó em vez de um laço poupa-vos muito trabalho. E sempre, não digo sempre, mas geralmente alguns colegas meus gozavam comigo porque eu dava o laço e depois dava um nó por cima do género. Falei, para que é que estás a fazer isso? Os meus sapatos duravam o dia todo. Enquanto se fizermos só um laço, ao fim de algumas horas, se nós repararmos, acontecem imensos sapatos, os atacadores desapertam-se e temos um fio ali debaixo do sapato. Experimentem fazer um laço, dar um nó por cima e o vosso sapatinho, a vossa sapatilha, whatever, vai durar o dia todo. A 14ª coisa que eu aprendi é deixar as pessoas falar. As pessoas vão falar sempre. Quer nós tentemos fazer o nosso melhor e não dar nenhum motivo para ninguém falar, para ninguém comentar, para ninguém criticar a nossa vida, como se nós nos estivermos a cagar e fizermos tudo aquilo que nos der na real gana. As pessoas vão falar sempre. E eu percebi que estava a desperdiçar demasiado tempo e acho que todos nós desperdiçamos demasiado tempo a pensar ou a determinar as nossas ações consoante aquilo que as outras pessoas vão dizer, o que é que as outras pessoas vão comentar, o que é que as outras pessoas vão achar, o que é que podem pensar de mim. E isso é um desperdício total. Nós temos é que ser felizes. A partir do momento em que nós não fazemos mal a ninguém, nós não estamos a interferir na liberdade de ninguém, nós não estamos a prejudicar ninguém, nós não estamos
a ser negativos para com ninguém. Simplesmente deixem as pessoas falar e façam aquilo que vos realiza e aquilo que vos faz felizes e aquilo que é importante para vocês. Não percam mais tempo a pensar o que é que vão comentar, o que é que vão dizer, o que é que vão pensar de mim. Não interessa, sejam quem vocês são e sejam felizes da maneira como vocês querem ser felizes, não como vos dizem que vocês devem ser felizes. Não vivam a vida toda simplesmente com base naquilo que acham que devem fazer para que ninguém tenha nada a dizer sobre vocês. Isso é um desperdício de tempo. A 15ª coisa que eu aprendi, e aprendi isso assim de forma mais vincada há relativamente pouco tempo, é que nós não temos e nós não devemos ter de fazer esforço para nos encaixarmos num determinado grupo de, por exemplo, de amigos. Não é suposto nós tentarmos quase que alterar algumas coisas que fazem parte da nossa personalidade ou do nosso estilo ou whatever. Não é suposto nós termos de fazer um esforço para encaixar ou para nos darmos com um determinado tipo de pessoa. Seja porque nós achamos que são as pessoas populares da escola, seja porque nós achamos que são pessoas simpáticas, nós gostávamos mesmo de nos dar com elas, sem ser por nenhum tipo de interesse, estão a perceber? Não é suposto nós tentar assim tão tipo hard, estão a ver? Se as amizades são para acontecer, elas simplesmente vão acontecer. A 16ª coisa que eu aprendi, que também aprendi há relativamente pouco tempo, é que, usem a porcaria da maquilhagem. Usem! Usar maquilhagem não é sinónimo de ser ignorante ou de ter uma cabeça oca. Mais ignorante e mais mente quadrada é quem pensa isso. Eu fico muito feliz por as mulheres, principalmente em Portugal, porque em Portugal eu estou a notar mesmo uma grande diferença nisso. As mulheres tornarem-se mais vaidosas no sentido positivo, terem mais cuidado com a sua aparência, gostarem mais de se arranjar, de arranjar o cabelo, de se maquilhar, porque não, isso não é sinal nenhum de que são pessoas ignorantes, que não sabem pensar, que são burras, que não têm nada na cabeça, não tem nada a ver com isso. Eu acho que se queremos usar maquilhagem, sim, usamos. E usar maquilhagem não significa que nós não aceitamos quem nós somos. A maquilhagem não deve ser usada como uma coisa que disfarça quem nós somos, uma coisa para tapar a nossa feieza. Não, a maquilhagem simplesmente deve ser usada para nós nos sentirmos ainda mais bonitas, ainda mais confiantes do que nós já nos sentimos quando não a temos. Mas não é sinónimo nenhum de pessoas ignorantes. Tipo, eu acho que isso é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. É que as mulheres que usam maquilhagem são ignorantes, não pensam, não têm mais nada na cabeça, só sabem pensar na maquilhagem. Isso é uma estupidez enorme. A 17ª coisa que eu aprendi, e que não aprendi mais cedo por causa da minha mãe, e que gozaram comigo, tipo, a vida toda, por causa disso, diz-se Tupperware e não Tupperware. E eu sempre disse Tupperware e as pessoas gozavam comigo quando eu dizia Tupperware. Eu não percebia porquê, afinal é Tupperware. Obrigada, mãe, por me induzires em erro todos estes anos da minha vida. A 18ª coisa que eu aprendi é que não há nada mal nesta vida que não possa ficar pior. É um facto. O que me leva à 19ª coisa que eu aprendi, que é que não há nada tão terrivelmente mau nesta vida que não possa eventualmente melhorar, mesmo quando nós já perdemos a esperança que isso aconteça. Não há nada tão mau, que não há um buraco tão fundo, não há nada tão escuro que não possamos ver a luz ao fundo do túnel. É como diz aquela frase, depois da tempestade vem a bonança, e é mesmo verdade. Às vezes a tempestade pode durar muito tempo, pode durar anos, mas eventualmente a chuva vai parar e vamos ver uns raios de sol. A 20ª coisa que eu ainda estou a aprender é que comer de forma saudável pode ser muito divertido, pode ser muito bom. Quando eu me refiro a comida saudável, não falo apenas tipo de frango, peito de frango grelhado com alface e tomate, que era um bocadinho a imagem que eu tinha da comida que era saudável. Não tinha muita imaginação para receitas e não tenho muita imaginação para receitas, mas a partir do momento em que eu comecei a pesquisar novos ingredientes, novas receitas, novas formas de cozinhar, comer de forma saudável tornou-se mesmo um gosto, é uma coisa que eu tenho mesmo vontade de fazer e não que eu encaro como uma obrigação. Não estou tipo a fazer dieta, eu simplesmente quero adotar mesmo um estilo de vida mais saudável, tipo, sempre. Não significa que eu antes só comia porcaria, não tem nada a ver, mas eu simplesmente quero mesmo comer muito de forma mais saudável. Porém, eu tenho de admitir que comer de forma saudável não é barato, ou não é mais barato do que comer, por exemplo, uma pizza. Não é. Há determinados produtos que são muito específicos e não só são muito difíceis de encontrar, como são muito caros. No outro dia eu encontrei um produto que eu já estava a procurar há imenso tempo, até pensava que não ia encontrar aqui em Portugal, mas encontrei, tipo, era uma embalagem, a embalagem era tipo assim, e custava 8€. Facada no coração, não comprei, tipo, achei demasiado caro, mas eu tenho esperança que o aumento de pessoas que
têm mais em atenção a sua saúde e têm uma preocupação maior com a sua saúde, a aumentar em Portugal, que exista uma maior e que começa a haver maior variedade de produtos, que não seja tão difícil encontrar algumas coisas e que também haja uma maior variedade de preços. Let's hope for that. A 21ª coisa que eu aprendi, de estar em casa a ver um filme ou fazer uma jantarada e a falar com os amigos até às tantas, é tão melhor do que ir a uma festa. Tipo, ir à melhor festa do mundo não interessa. Eu sou muito mais pessoa de estar em casa, fazer uma jantarada, estar a conversar, tipo, até às tantas, e para mim sabe muito melhor do que ir a qualquer festa. Eu não sei, digam-me se vocês também são assim. A 22ª coisa que eu aprendi é que nem tudo o que acaba é porque não foi verdadeiro, é porque não foi genuíno, estão a perceber? Há algumas amizades que eu falo na primeira pessoa, porque estou a falar, né, do meu caso, mas isto acontece de certeza mais do que absoluta com toda a gente. Há amizades que eu tive que, epá, eu contava tudo àquela pessoa, nós éramos tão amigos, tão próximos, tão íntimos, e hoje eu olho para aquela pessoa e ou ela não me diz nada, ou nós simplesmente já não falamos, ou então falamos mas de forma assim distante. A amizade acabou, às vezes as pessoas simplesmente foram por caminhos diferentes na vida e foram se afastando progressivamente, outras coisas, há um marco, não é, que marca ali de forma negativa aquela relação, aquela amizade, e simplesmente as coisas a partir daí já não são iguais, mas não significa que não foram verdadeiras. Algo acabar não significa que não foi genuíno, que não foi mesmo de verdade, que o sentimento não era realmente verdadeiro, estão a perceber? E isso é algo que foi um bocadinho difícil para mim entender. Para mim, se uma coisa acabava, se tinha fim, é porque aquilo realmente nunca foi de verdade, não era mesmo sentido, mas não. As coisas não significa que seja sempre assim, não é? Há coisas que realmente acabaram e realmente nunca... Enfim, mas há relações que nós temos agora já não... Pronto, por alguma razão já não existem, não é? Mas que foram verdadeiras. A 23ª coisa que eu aprendi é que, caramba, o tempo passa muito rápido mesmo. Ainda na semana passada eu estava a fazer 18 anos, tinha toda a gente a dizer-me parabéns, já podes ir presa. E agora eu tenho 23 e não significa que eu esteja velha, nada disso, mas simplesmente eu vejo os anos a passarem tão rápido. Que caramba, os meus pais tinham razão, e toda a gente quando dizia ai, aproveita porque o tempo passa tão rápido, realmente essas pessoas tinham razão, pá, é verdade. A partir de agora fica aqui tipo a promessa que eu vou fazer o máximo que eu puder para conseguir postar vídeos de forma mais consistente, ok? Não tão espaçada. Não só porque é uma coisa que eu sinta que tenho de fazer, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Logo tenho de fazer porque gosto de fazer. Porque é uma coisa que quando eu não faço eu sinto mesmo falta. Eu já estava a ressacar de não gravar vídeos, mas não estou bem a ver. Não se esqueçam de subscrever o canal se vocês ainda não o fizeram, ok? De ativar ali o sininho para vocês receberem a notificação sempre que eu postar um vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e eu vejo-vos na próxima semana. Tchau!